Muito boa noite, leitores do Portal Mais Tupã. As eleições estão se aproximando e nós, do Portal Mais Tupã, estamos mais uma vez realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Tupã. Lembramos que todos foram convidados, todos os candidatos a prefeito, porém o candidato do PSL não quis participar, segundo apoiadores por questões ideológicas, segundo o próprio candidato por não se sentir confortável com os comentários da internet. Queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores que permitem que essa rodada de entrevistas esteja sendo realizada: a Delore, o Grupo Visão, a Cabonet, o Filezão, a Costelão do Baiano, Guerino 600, Cical e todos os nossos colaboradores. Queremos agradecer também os candidatos que se dispuseram a tirar um tempinho nas suas agendas atribuladas neste final de campanha para poder falar com vocês, nossos leitores, e levar até vocês as melhores informações para que no dia 15 vocês possam decidir com firmeza o futuro da cidade de Tupã. E hoje vamos começar essa rodada com a candidata Clio Irano, do PRTB. Candidata, a partir de agora nós teremos 40 minutos de entrevista. Perfeito. Cronômetro rodando. Clio, muito boa noite, obrigado por estar nos estúdios do Mais Tupã nesta noite. Boa noite novamente, Diego, por você, o portal, a Mariane, sempre estarem abrindo essa oportunidade para que vocês, eleitores, nos conheçam um pouco melhor. Clio, você faz parte da chapa com a sua vice, a Cris Mapelli, duas mulheres disputando a prefeitura de Tupã, um fato inédito na história da cidade. Como que tem sido a campanha até agora? Como você tem sentido a receptividade da população? Olha, eu tenho sentido muito bem confortável, pelo fato de serem duas mulheres. Eu acho que as pessoas elas estão sendo bem receptivas conosco e estou bem feliz mesmo, não só por eu ser mulher, mas o partido ter escolhido a Cris Mapelli como a vice. Clio, e você também é uma candidata, como se diz, você sempre se intitula de direita, ativista pela direita brasileira. Sim. Como é fazer uma campanha de direita quando a maioria dos outros partidos de política são de esquerda e às vezes até tentam se passar por direita? Perfeita pergunta. Na realidade, ser ativista de direita, para mim, que sou de direita, é bem natural, Hoje, eu vejo assim, com a candidatura para o cargo maioral aqui de uma cidade, de um município, eu tenho estado na contramão. Então, tenho sofrido boicotes, tanto de gráficas, a certas instituições que se referem a toda que compõe, a uma candidatura, pelo fato também, inclusive, de todos os meus oponentes serem de esquerda ou estarem maquiados com verde e amarelo, que é uma coisa bem comum hoje e que até os eleitores, por gentileza, vão abrir os olhos e pesquisar a vida de cada candidato. Até porque alguns candidatos chegam até mudaram de partido para poder concorrer de uma forma, se mostrando de direita, aproveitando essa grande onda que se tornou a onda Bolsonaro. É a famosa teoria das tesouras, tipo, uma pessoa sai do governo e se candidata, sendo que a vida inteira ela defendeu outra bandeira que não é a bandeira que hoje estamos com verde e amarelo, graças a Deus. Clio, tem circulado em alguns grupos de WhatsApp, em algumas rodas, um vídeo com certa polêmica, onde você aparece e tem toda uma questão ali de uma conversa com alguns policiais. Esse vídeo é de agora? Olha, nem poderia ser, porque assim, eu tô morena iluminada, naquele vídeo, e eu até agradeço por você ter perguntado, para explicar e explanar realmente para as pessoas. Quem postou esse vídeo foi para me difamar e difamar a minha campanha. Porém, vai responder por ela, por esse ato, digo. Eu voltei para Tupã justamente para brigar, sim, pela minha herança, que é minha de fato, e é minha, Porém, foi em 2017, lá em São Paulo, que eu resolvi voltar para cá.
e voltei para reunião com até então o prefeito Ricardo Raimundo, né? Pelo fato de eu saber dessa propositura do Museu da Fotografia e vim pedir para ser no nome do meu pai, que nada mais justo, até mesmo porque para você, leitor, que não me conhece, eu sou filha do maior empresário no ramo fotográfico, o ex-Irano, e que fez de Tupã a capital nacional da fotografia. Então, depois dessa reunião, que foi dada a propositura do museu no nome do meu pai, falecido pai, eu voltei para minha casa e daí soube de toda essa confusão e polêmica, né, onde eu tranquilamente expliquei para os policiais ali o que estava acontecendo e daí depois todo mundo, eu pedi, né, inclusive para que fôssemos ir à delegacia, à DP. Então, quer dizer, eu estou no ativismo e foi no ativismo que eu decidi concorrer a algum cargo público. Mas eu voltei para Tupã porque assim, eu fiquei 185 dias acampada na Paulista. Eu falei assim, poxa, o que é mais fácil? Eu começar a colocar a casa em ordem pelo meu próprio quintal, né? Por isso que eu voltei para Tupã para brigar por aqui. Então, esse vídeo ele é de 2017, Sim. Ele não é nada recente, recente. Né? Então, hoje até porque na casa em questão é o Instituto Irano, né? Ainda não. Até é importante eu explanar isso, por quê? Porque chegou a pandemia, o museu ficou parado até a inauguração do museu e eu quero inaugurar o Instituto Nacional da Fotografia Irano juntamente com o museu, entendeu? Então, quer dizer, ainda não estamos de fato inaugurados, né, funcionando, porém, sempre tem um porém, né? Contudo, todavia, entretanto, a gente está atendendo lá no Instituto, a gente está atendendo tanto as pessoas quanto os profissionais, os empresários, profissionais e a população em geral. Cleo, e por falar nisso, então, na questão empresarial, de fomentar o comércio, fomentar o negócio na cidade de Tupã, já vamos voltando agora, caso você seja eleita, quais são suas perspectivas de ação em relação ao desenvolvimento econômico em Tupã? Certo. Na realidade, só um momento, deixa eu... respirei, só um momentinho, já respondo. Bela pergunta essa, porque hoje em dia a gente tem as emendas parlamentares, a gente tem os empresários, mas, sobretudo, nós temos os ministérios federais. Então, o meu governo, como de direita, o meu governo está fechado com a direita e com as pautas bolsonarianas. Eu pretendo ir nos ministérios para trazer programas para Tupã, ajudar a desenvolver toda uma parte empresarial, né? Então é uma pergunta até que eu pensei que fosse uma das questões que eu poderia estar respondendo dos Lembrando candidatos. aos nossos leitores que daqui a pouquinho, dentro dessa entrevista, nós teremos perguntas formuladas pelos outros candidatos a prefeito, a candidata Cleo. As perguntas estão em envelopes que foram lacrados e nem nós da produção, nem a candidata ainda sabe quais são essas perguntas. Mas voltando então ao desenvolvimento econômico, a ideia é fomentar esse intercâmbio dos ministérios com a prefeitura. Sim. E como fazer isso? Porque, por exemplo, temos plataformas bem interessantes do Ministério, que está disponível para todos. Temos o portal Mais Tupã, né? Temos que todos nós temos acesso, até inclusive para ver se o candidato tal falou que o programa XYZ, a praça, foi ele que trouxe, está lá no portal Mais Tupã, que é para quem... Mais Tupã é porque você vê Mais Tupã, de transparência do Brasil. Então, é um site do governo federal, o Portal Mais Brasil, que é a plataforma. Então, tem diversos programas para ajudar o desenvolvimento do município, muitos mesmo. Programa da cidadania, assim,
tem N ministérios, né? Uhum. Não, legal. Um assunto que também é bastante recorrente na cidade, não sabemos se temos alguma pergunta nesse sentido aqui também, e nós conversamos até sobre isso na nossa primeira entrevista, foi sobre a questão da saúde, né? Tupã é uma cidade que tem um hospital público, tem alguns dispositivos de saúde, Sim. mas saúde é uma coisa que está em constante transformação, e saúde, quanto mais moderna, acaba mais sendo necessário investimentos. Perfeito. Como no seu governo você pretende desenvolver a questão da saúde no município de Tupã? Certo. Olha, eu pretendo ampliando, informatizando e integrando o sistema de saúde. Acho que é a primeira ação, né? Porque assim, hoje você vai no posto de saúde, eu tenho tido muitas pessoas reclamando que não tem atendimento, o médico isso, o médico aquilo. Então, eu também, Diego, passei muito tempo no hospital. Eu falei, eu acho que na entrevista com a Mariane, né? Uhum. E lá tinha, em cada porta, até hoje é assim, tem a prancheta, Prontuário. o prontuário, perfeito. O prontuário para você estar lá as últimas informações. Então, eu pretendo, desculpa aí, que é um pouco de bafo, né? Informatizar, unificando todo o atendimento do paciente, para gerar mais conforto, inclusive, para a pessoa que está doente. Uhum. Né? Então, ela vai ser atendida com mais agilidade, informatizando todo o que ela já, histórico de saúde dela, o que ela já tomou, se ela tem alguma alergia, qual o remédio, enfim. Para isso. Tudo isso acaba trazendo também mais segurança para o sim. pro E paciente. fora que, né? assim, a gente pretende, que eu falo, porque ninguém governa sozinho, né? Correto? Então, a gente fazer, assim, casas de tanto dependente químico, álcool, droga, integrar, né, os sistemas, unidades, eu estou até na colinha, tá? Porque é muita coisa, realmente, para melhorar, assim, real, o sistema de saúde de Tupã. Uhum. Não, ótimo. Dentro dessa, vamos colocar assim, de uma pirâmide, nós temos a geração de emprego, é importantíssimo, saúde é uma necessidade de todos, e um outro aspecto muito importante a ser trabalhado é a educação. E a direita ela tem diversas pautas relacionadas à educação. De uma forma bem ampla, o que você pretende, assumindo a Prefeitura de Tupã, fazer para a educação da nossa cidade? Certo. Primeiro, eu falo, caso seja eleita, porque assim, eu estou falando sendo que eu não estou na cadeira e eu não sei a necessidade e o que a prefeitura, o governo de Tupã faz, tá, por ela. Então, assim, eu pretendo não só trazer a escola cívico-militar, mas fazer os dois CELs. O que seria o CEL? São Centro de Educação Unificado. Então, que tem atende desde o 0 ano até antes da faculdade, né? Que daí eu não vou saber o nome, eu sei o nome, o EJA, né? A jovens adultos, para estar dando maiores condições de informação e preparo. Então, tem creche, tem ensino médio, tem ensino fundamental, tem depois o colegial, né? Na realidade, esses são os nomes que a gente estudava. Da minha época, né? Me perdoe, até peço perdão por eu não estar sabendo hoje, enfim, não é que eu não Houve esteja. uma mudança de nomenclatura, mas a estrutura acaba sendo a mesma. Exatamente. Cleo, acho que um ponto muito importante que você tocou é a escola cívico-militar. Você poderia explicar para a gente o que é essa escola cívico-militar? A escola cívico-militar, ela veio para abranger principalmente as áreas mais periféricas de Tupã, né? Então, quer dizer, pegar uma escola que tem os alunos, eles precisam estar se esforçando e aprendem valores, ética, respeito, porque respeito hoje em dia, todos os nossos valores estão invertidos pela esquerda. Isso, isso que acontece, é muito ruim
para toda uma sociedade. Então, a escola cívico-militar, ela vem para pegar esses alunos e darem maior base educacional e também estudo, porque escola cívico-militar é mais puxado, né? A gente tem toda essa... Tem uma questão de disciplina maior. Exato, mas é custeado tudo pelo Estado. As notas, se não me falha a memória, ela é de 6,9, a média, né, para o estudante fundamental. Então, é uma escola muito boa. Exige muito do estudante. Não é que exija muito, exige para o estudante, mas assim, nada além do que ele já está aberto a estudar, entendeu? Isso é uma das pautas até que a direita defende nacionalmente. Educação, porque assim, desde o Gilberto Freire, a esquerda acabou com a nossa educação. Paulo Freire, perdão. Paulo Freire. O Clio, chegamos agora aos 15 minutos de entrevista. Nós vamos agora para as perguntas formuladas pelos demais candidatos, exceto o candidato do PSL que não quis participar dessas rodadas de entrevista. Então nós vamos para as perguntas formuladas pelos candidatos, demais candidatos a prefeito. Eu vou dar uma embaralhadinha aqui para você na sorte escolher a sua primeira pergunta. Vamos lá. Professor Clauber. Professor Clauber, do Patriota, perguntando para Clio. Clio, temos aqui uma espada. Você, por gentileza, para comprovar que está lacrado. Perfeito. Lembrando que essas perguntas foram entregues previamente pelos candidatos quando nós realizamos o Giro Mais Tupã, que você pode relembrar e acompanhar as entrevistas realizadas no Giro Mais Tupã, seguindo a nossa timeline ou na aba vídeos, estão lá todos os vídeos. A pergunta formulada pelo professor Clauber do Patriota para Clio Irano. Pergunta do professor Clauber. Clio, já que somos um município instância turística, o que você fará com o Country e a Represa do Sete, caso seja eleito? São dois espaços de lazer que estão abandonados em nossa cidade. Perfeito. Bom, o que eu farei com o Country e com Represa do Sete. O Sete, certo. Primeiro, eu estou precisando, na realidade, ter uma limpeza, né? É a primeira coisa que me veio à mente. Então, a gente vai dar uma limpeza toda nele, revitalizar esses espaços tão importantes para o turismo de Tupã. Porém, Diego, Tupã eu entendo como instância turística que seja bem interessante, porque Tupã é a capital nacional do amendoim. Tem alguma festa de amendoim aqui? Não. É a capital nacional da fotografia. Tantos profissionais que sobrevivem da agricultura e do amendoim, né? Do agricultura e amendoim. Mas com o Country e com o Sete, eu vou buscar emenda parlamentar federal para que possamos estar revitalizando e reestruturando, fazendo com que aquelas áreas sejam mais atrativas e melhores para atender a população geral em si. Né? E até no nosso bate-papo eu passou até porque falando da SEI, né? Do CELS, perdão. O CELS também, até me perdoe os telespectadores, ele não é só vai do zero antes fundamental, aos 17 anos. Mas ele também mas é que eu lembrei porque é a mesma que eu posso falar assim. Estrutura? Não, eles porque tem quadra poliesportiva para as áreas periféricas, tem salão de artes, cinema, enfim. Então, quer dizer, porém, com o Country e com o Sete, eu vou buscar emendas parlamentares federais para que possamos estar revitalizando, reestruturando, para deixar atrativa novamente, porque eu lembro que era. Até complementando a pergunta, como nós temos tempo ainda para a resposta,
O 7 é um local até um pouco mais distante da cidade e não temos uma infraestrutura. A estrada para chegar lá até uma estrada de terra. Como resolver esses problemas, visto que para fazer o asfalto é um investimento bastante alto, também bastante elevado? Como o PRTB, um partido que não é um dos partidos grandes dentro da política brasileira, um partido ali de médio porte, como conseguir esse investimento tão alto para a cidade de Tupã? Bom, novamente, quando você vai atrás de ministérios, eu entendo que o PRTB não tenha atingido, talvez seja isso, o coeficiente eleitoral, tanto da cláusula de barreira. Exato. Mas acontece que quando você vai para ministérios, independe da sua bandeira, da bandeira do seu partido, né? Então, eu entendo também que asfalto é caro, mas você vai buscar emenda, você vai buscar projetos, vai buscar no ministério, entendeu? Então, ao lado de deputados bolsonarianos que realmente querem trabalhar, são novos e querem mostrar para geral, né, para a população brasileira, o que eles vieram para fazer. E também, eu tenho a cereja do bolo, porque até uma pergunta que eu não respondi no Giro Mais Tupã para a Mariane, nós temos um projeto que é a Arena Extreme, que vai abranger toda uma cidade, toda uma região, que eu acho que vai ser bem impactante positivamente para os jovens, para o pai de família, até para as crianças, porque na Arena Extreme vai ter aulas, que é uma arena de esportes radicais. Então vai ter, não sei se você já ouviu falar do wheeling, de moto, motocicletas, vai ter de carro antigo, vai ter de skate, né? Então de kart. Então vai ser uma arena bem completa, que eu acho que é bem interessante. E tudo isso acaba tendo uma relação direta com a questão do turismo, né? Totalmente. Nós temos uma micro-região que é bastante deficiente de atrativos. Sim, né? mas por isso que eu até falei, não me atentei somente ao country e ao 7. Por quê? Porque vai ser uma proposta inovadora para Tupã. Então e também tem outros municípios, só que longe, e também não é da mesma estrutura que eu pretendo fazer aqui para Tupã. Ótimo. Deu o nosso tempo da resposta. Vamos à nossa próxima pergunta. Gostei disso aqui, hein? Vou pegar esse aqui. Só mostrar para os nossos leitores. Perdão. Pergunta formulada pelo candidato do PSD, Caio Aoki. Por gentileza, Cleo. Aqui vocês fecharam. Consegui. Está bem fechado. Está bem fechadinho, não tem espaço nem para... Mais ou menos, vou tentar desse lado aqui. Ou desse, né? Isso. Esse eu acho que é um... Olha, quase corta, hein? Vamos lá. Pergunta formulada pelo candidato a prefeito Caio Aoki. Quais são suas propostas para o agronegócio e como pretende implantá-las efetivamente? Certo. O agronegócio é bem importante, principalmente aqui na nossa região, né? Então, implementar, trazendo... Bom, peraí, calma, vou reformular. Você sabia que o amendoim, por exemplo, é o primeiro a ser exportado em todo o Brasil? Então, por aí você vê como que o agronegócio é importante. Hoje, eu tenho acesso à Codeagro, a Secretaria de Agronegócios do Estado de São Paulo. Eu tenho acesso a todos os... Quem escreveu a lei do agronegócio, que é o Arnaldo Jardim e o Valverde, meu amigo pessoal. Então, acredito que eu não terei tantas dificuldades de implementar, porém, a gente vem também com cursos
até pelo fato não só o agronegócio, como o turismo, como tudo hoje em dia tem o seu desenvolvimento, né? Então, cursos são necessários, né? A atualização do conhecimento das pessoas. Então, eu trarei toda uma base de cursos, até para o funcionário público, que está na prefeitura, é funcionário público, e ele vai ter que saber como manusear, como trabalhar, como guiar, dirigir, né, o caminhão que vem coletando ou vem, enfim, girando a terra, não só, mas eu tenho uma gama de mais de 50 cursos, não só também para o funcionário público, mas para você, população, para o atendente, para o motorista, desde catador de lixo, né, que até catador de lixo, o coletor de lixo, coletor de lixo, perfeito, até um gerente, até um proprietário, que eu acredito que nenhum está isento à modernização. Cleo, e quando se fala em modernização é algo realmente muito importante, até porque a agricultura ela vem se modernizando dia após dia. E esses cursos, eles seriam gratuitos para quem está fazendo? Você tem essa informação? Se com essa parceria a prefeitura subsidiaria de alguma forma? E como fazer isso? Então, assim, nós iremos buscar tanto iniciativa privada quanto governamental. Eu creio que seriam gratuitos para o funcionário, certo? Que nem eu falo, conhecimento não ocupa espaço, né? E todos nós temos que estar buscando modernizar o nosso conhecimento. Por exemplo, outro dia estivemos conversando com um agente de trânsito, onde ele me disse o seguinte: Cleo, aqui em Tupã tem 3 sistemas de semáforos. Eu fui das pessoas que fiz o curso. Só que acontece que são 3 sistemas, eu fiz de um sistema só. Então eu só posso operar o semáforo, que é o sistema que eu fiz. Então eu pretendo assim nivelando todo o conhecimento de sistemas já implementados hoje. Temos mais um minuto. Em relação a como fomentar esses cursos para aquele agricultor da agricultura familiar, que às vezes tem uma certa resistência nessas novas tecnologias. Mas não necessariamente a modernização, a gente fala somente de máquinas. Diego, eu tenho em casa uma pastinha da Codeagro, né, que está ensinando desde plantar. Na sua casa tem uma floreira, um espaço livre. Tem um espaço para você plantar uma horta, um jardim, cebolinha, para o que você quiser, desde alface a tomate, enfim, a abobrinha, né? Tem esses cursos. Não há necessário fazer cursos para você manusear caminhão, carro, sabe, essas grandes máquinas, né? Sim, e a gente tem também, desde, como eu falei, do coletor de lixo, a atendente, a doméstica, eu tenho uma gama de cursos. Ótimo. Para estar atendendo. Vamos à nossa terceira pergunta. Pergunta formulada pelo candidato do Partido Podemos, pastor Bruno Marquesi. Por gentileza. Lado, tá? Para não correr o risco de... Prendeu alguma coisa aqui. Pergunta para Cleo. O que os agropecuaristas de nossa cidade mais precisam e o que você vai fazer para incentivar o agronegócio em nossa cidade? Uma pergunta bastante semelhante, mas pelo que pareceu, você domina bem o tema. Qual a sua visão do que os nossos agropecuaristas mais precisam e o que você pretende fazer para sanar essas necessidades dessa categoria? Eu vou até, só para não
É porque eu tenho essas respostas bate-pronto, porque eu não sei se eu já falei agora, falando a respeito de como que eu decidi entrar na política, mas antes de entrar na política, eu já trabalhava com isso. Uhum. Então foi onde eu conheci o José Valverde, o Arnaldo Jardim, na Casa de Assessores Parlamentares, né? Uhum. Por isso que eu já tenho tanta, não sei se eu posso falar desenvoltura, mas uma certa facilidade. Mas vamos lá, eu vou, além de incentivar programas de inseminação artificial na transferência de embrião, implementar o centro de comercialização do produtor rural, acho que é bem importante eu falar a respeito disso, né? Implementar o programa de caminhos do processo rural, e daí nesta questão, a gente pode até abranger, porque transporte, eu pretendo também, não é que ajudar, mas assim, dar um conforto maior para o transporte, né? Na malha das estradas rurais. Exatamente. Eu esqueci a palavra. Manutenção das estradas rurais, podemos dizer assim? Sim, podemos perfeitamente. Porque o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, ele, infelizmente, ele depende de certos... tem uma caminhonete, ou tem um caminhão, então, às vezes, até ele vem de carroça. Uhum. Né? Então, mas para ter uma estrada boa, ter uma infraestrutura boa para ele, né? E recuperar as áreas rurais degradadas das nascentes das matas, por exemplo, com parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Incentivar programas programas familiar junto à Secretaria de Agricultura, que eu falei, né? Uhum. Enfim, então, são certas respostas que eu tenho para essas questões que na realidade foram, acho que eles combinaram, fala sério. São duas perguntas que se completam. Sim. E o que me deu até um alívio. Lívia, então, na verdade, você acaba tendo propostas e projetos desde a pré-produção agrícola até a comercialização daquilo que for produzido, né? E vou até um pouco mais, até o lixo que, desde todo esse processo, esse ciclo, faz. E como aproveitar isso? Então, exatamente, porque lixo é dinheiro. E eu já trabalhei com toda essa articulação antes de me decidir a entrar na política. Eu até, Diego, peço perdão, porque às vezes a primeira entrevista, realmente eu estava bem nervosa. Bastante nervosa. E hoje eu estou até mais tranquila, você pode perceber. Mas assim, desde do começo, do início da produção até o final e até mais, porque é a produção de lixo. E entrando nessa questão a ver com agricultura, meio ambiente, como resolver o problema da produção do lixo urbano? Como você pretende, sendo prefeita, resolver essa questão de onde depositar o lixo urbano de Tupã? Visto que o nosso aterro sanitário ele já está chegando a seu limite. Sim, e até interessante essa pergunta, porque eu estava aqui na plenária, onde teve a votação, né, para trazer a indústria que iria produzir energia do lixo. Energia. E hoje não, desde aquela época que eu trabalhava com articulação política lá em São Paulo, tem uma empresa que na realidade eu tenho para mim como sendo uma das melhores, que é a Waste. A Waste, ela é uma empresa que destrói o lixo. E falo mais, destrói produzindo energia, produzindo asfalto, produzindo matérias necessárias para nossa utilização, a utilização urbana, né? Desde tijolo de parede, que até na época que esse empresário veio lá de Londres para implementar o Waste, ele tinha um sonho de ajudar o nosso governo e falou assim, não, porque daí a gente faz uma vila militar e não sei o que, isso, aquilo, tal. Eu, poxa,
gostei da ideia, né? E foi aí que eu decidi abraçar o A-Shop Brasil. Uhum. Acho que chegamos até ao término do tempo de resposta dessa pergunta. Então respondemos aí as 3 perguntas, até um pouco mais expandido sobre o tema de agronegócio, meio ambiente, né? Clio, gostaria de te agradecer muito por você ter tirado um tempinho. Sabemos que campanha é uma correria e você tirou aí todo esse tempo para nos atender, para falar com os nossos leitores. E agora você terá 5 minutos para falar diretamente com os nossos leitores. O microfone é seu, fique à vontade. Diego, eu que agradeço bem ao Portal Mais Tupã, agradeço a todos os ouvintes, né? E quero deixar um alerta, que inclusive o nosso próprio presidente fez e me emocionou até, porque assim, quando fala a respeito do Bolsonaro, eu sou bolsonariana. Não, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho político de estimação, sabe? Então, quer dizer, se a pessoa errar, eu como ativista, sangue ativista, fala muito mais alto, eu vou ser contra, mas não tem como, Diego, você ter votado no Bolsonaro e continuar pecando o seu voto, dando o seu voto para partidos de esquerda, para fortalecer o comunismo no Brasil. Eu acho que chega a me revoltar as pessoas estarem ainda, terem essa prática de é meu conhecido, ou é meu vizinho, coitado, ele é tão bonitinho, ou ele já fez isso, ajudou a minha família. Está na hora, e é chegado o momento, e é uma coisa bem séria, de você falar, de você exercer o seu poder de voto. Porque assim, e não vender o seu voto. A corrupção começa com os eleitores. A corrupção realmente, é você quem começa vendendo o seu voto. Então não faça isso. Vá procurar, vá buscar todo o histórico de vida do seu candidato. Aqui, assim, é óbvio que eu estou me vendendo, então eu vou falar assim, eu sou a pessoa melhor para você votar em mim, até mesmo porque eu estou alinhada com as pautas federais. E o Estado, todo mundo sabe que o Dória quebrou o Estado, a maior potência do Brasil, o governador conseguiu falir. Eu venho com propostas federais e eu não tenho só 1 ou 2 gabinetes de portas abertas para mim. Eu tenho mais de 6, tanto federal, mais de 6 estadual também. E aproveito para deixar meu cumprimento. Hoje, Tupã está recebendo o deputado estadual Tenente Coimbra, que está entregando as medalhas para os atiradores. Então quero parabenizar, deixar os meus parabéns aqui para o deputado, para o nobre deputado, né? E falar que estamos sim juntos com essa proposta militar, estamos juntos com a proposta de salvar o Brasil, e o Brasil começa aqui no interior. Então vote certo, dia 15 de novembro, vote certo. Temos mais 2 minutos. Certo. Assim, eu acho que, na realidade, eu fico bem triste, Diego, de saber que a pessoa votou no Bolsonaro, só que continua dando voto para a esquerda aqui no interior. Então não votou no Bolsonaro, entendeu? Porque é incrível, a pessoa não... Hoje em dia, graças ao Bolsonaro, as pessoas discutem política. Você vai num bar, num boteco, ou num salão de beleza, as pessoas estão falando de política. Só que ainda continua dando voz para o comunismo. PSDB, PSD, Podemos, PV, PCdoB. Vixe, tem uma infinidade de legendas comunistas. O comunismo é muito sério. O comunismo é muito sério. Ele vem sorrateiramente, invade e fica. Ele acaba com a educação, ele acaba com valores, com a moral, com a ética. Hoje a gente está vivendo o resultado de mais de 30 anos de comunismo.
aluno batendo em professor, meninas usando saia, shorts, mais curto do que qualquer outra coisa. Tem que ter regras. Na vida tudo tem que ter regras para fluir, para evoluir. Acho que eu já deu. Acho que chegamos aí ao final. Clio, gostaria de agradecer muito, como disse, ao seu tempo disposto aos nossos leitores. Lembrando que estivemos então conversando com a candidata Clio Irano, candidata pelo PRTB número 28. Candidata a prefeita na cidade de Tupã, e convidamos a todos para que amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, teremos a entrevista com o candidato a prefeito pelo partido PSD, Caio Aoki. Então amanhã, às 20 horas, voltaremos trazendo para você todas as informações necessárias para que você, no dia 15 de novembro, escolha o candidato que você julgar melhor para Tupã. Clio, boa noite e muito obrigado. Gratidão. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.